Fórum de Educação à Distância. Damos as boas-vindas aos participantes que estão online conosco e a professora Débora, que nos brindará com sua fala, suas ideias, enfim, seus sonhos, né, sobre educação à distância. Professora Débora, essa conferência será gravada, tudo bem? Tudo bem. Sim. Depois essa conferência será disponibilizada no ambiente virtual Moodle e os demais participantes poderão assisti-la naquele ambiente, certo? Temos o chat aberto para qualquer dúvida, perguntas. Esperamos que aproveitem esse momento. A professora Débora Pereira Laurino, de graduação em licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG, mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, atua como docente orientadora no programa de pós-graduação em educação e ciências, desenvolve pesquisa na área da educação, com ênfase em tecnologias educacionais, informática na educação, educação à distância, educação e ciência e educação ambiental. Atua na formação de professores, no desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem e de metodologias educacionais. Atua como líder do grupo de pesquisa Educação à Distância e Tecnologia e participa do grupo Coeducar, Aprender em Ação, metodologias de ensino e formação de professores. Seja bem-vinda, professora Débora. Eu vou fechar minha câmera, né, para ficar a sua imagem, os slides, mas estamos aqui presentes, né, e apenas sem a câmera. Depois, posteriormente, a gente pode abrir e ouvir também os demais participantes. Uma boa conferência a todos. Uma boa tarde. Obrigada, Verônica, pelo convite de estar aqui com vocês, de ter essa oportunidade de conversar, de estar também online, né? De estar nessa experiência tão rica que vocês estão proporcionando, não só aos estudantes de vocês, mas a todos aqueles que querem se conectar, né? Eu agradeço também a professora Ana Moura pela indicação, né, de estar aqui hoje nesse fórum. Para iniciar, eu gostaria de parabenizar primeiro vocês todos da Unipampa, né, principalmente os professores do curso de Educação do Campo, pela nota 5, né, recém-recebida e muito merecida, né, e parabenizar porque a gente sabe que essa nota é um esforço conjunto, é um esforço entre os colegas, é um esforço dos estudantes também, e ela é muito importante no momento do cenário político que estamos vivendo, da universidade pública, né? É uma universidade pública fazendo uma licenciatura para uma área muito necessária. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. Bom, então nós vamos conversar um pouco hoje, eu espero realmente que seja uma conversa sobre a EAD em ações coordenadas de pesquisa, ensino e extensão. Para a gente poder organizar um pouco essa nossa conversa, eu dividi a fala em dois momentos. A EAD na pesquisa, ensino e extensão e a pesquisa na educação à distância. Então, nós, enquanto professores, docentes, né, técnicos administrativos, estudantes, temos algumas atividades dentro da universidade. Atividades essas que estão no próprio título do fórum, né? Pesquisa, ensino e extensão. Quando a gente pensa nessas atividades, a gente tem que pensar que nós estamos imbricados, nós estamos inseridos, primeiramente, numa comunidade. Uma comunidade que tem suas características, que tem seus sonhos, seus desejos, seus anseios. E que a universidade, ela vem e ela é participante dessa comunidade, ou pelo menos ela deve ser participante dessa universidade. Ela vem para dar conta também desses anseios, para propor outras questões, outras novidades, outras inovações a essa comunidade.
E eu penso, e por isso eu tentei, nesse esquema que eu trago no slide para vocês, mostrar como que é o meu entendimento a respeito dessa inserção, né, da extensão, do ensino e da pesquisa e da própria universidade numa comunidade. Então, a extensão, ela é a ponte que liga, que faz o caminho, né, que permite o caminho entre a universidade e a comunidade. É através da extensão que nós podemos conversar com as pessoas, conversar com as empresas, com as escolas, com todos aqueles que tiverem, né, abertos e desejarem também vir à universidade para conversar. É a extensão que faz, que possibilita que a gente pense o ensino para essa comunidade. O ensino de graduação, o ensino na pós-graduação e também o ensino de atividades com ações específicas para o desejo, para a necessidade de algum segmento da comunidade. Então, a extensão, ela nos dá essas pistas, ela nos dá possibilidades para a gente se organizar em relação ao ensino. Claro que isso eu estou falando sempre nessa perspectiva de um desejo de estar, né, em acordo, em congruência, em relação a essa comunidade. Porque é claro que existem outras formas de fazer ensino. Eu posso criar o curso independente dessa comunidade desejar esse curso. Mas eu penso que o nosso papel enquanto universidade é conhecer, sim, esses desejos da comunidade. E a pesquisa que é, então, tão valorizada no meio acadêmico, né, na universidade, nos meios de pesquisa, nos centros de pesquisa também, ela é uma ferramenta importante para que a gente possa, então, retornar, através da pesquisa, o que conseguimos analisar e perceber do ensino e da extensão. Né? Então, penso sempre que a pesquisa está atrelada às nossas ações de extensão e ensino. Também é função nossa, enquanto docentes da universidade, a administração. Eu não falo de cargos administrativos, eu falo de administrar, de organizar. E essa nossa administração, ela está ligada a várias instâncias. Por exemplo, se eu tenho um grupo de pesquisa, eu tenho que administrar esse grupo. Né? Eu tenho que fazer a gerência desse grupo. Se eu tenho um projeto com um grupo de professores e estudantes, eu também tenho que administrar isso. Eu tenho que administrar a organização da minha aula. Então, a gente está sempre muito vinculado também a essas ações e eu penso que hoje em dia, com as tecnologias, mais ainda a gente precisa saber gerenciar esse tempo e essas nossas atividades. E isso está muito ligado à política pública também, que traz recursos, que traz fomento, que traz algumas diretrizes, né, tanto para a pesquisa, quanto para o ensino, quanto para a extensão, ou seja, para a universidade como um todo. E o que muda, então, né, nesse cenário que se mostra para nós da educação à distância, né? Ou seja, o que muda nessa nossa função de professor agora na educação à distância? Eu acho que são várias as mudanças, mas eu trago uma que eu penso que é a mais importante, claro, sempre sob a minha ótica, que é de ser um professor coletivo. Nós estamos acostumados, desde que somos alunos, a estarmos numa sala de aula com um único professor. Então parece que o trabalho do professor ele é solitário. E ele não é, apesar de estar com os alunos, com os estudantes, dentro da sua sala de aula,
Quando que nós estamos juntos com outros colegas na sala de aula? Quando que esse trabalho conjunto aparece? Então, a EAD, ela nos trouxe isso. Nos trouxe de diferentes maneiras, né? Nos trouxe com a possibilidade de pensar a interdisciplinaridade, de pensar esse professor que é coletivo e com a função do tutor, porque eu penso que a função tutor, ela é uma função do professor, né? Assim como nós, enquanto professor, também temos uma função de orientador, por exemplo, né? Nós também temos uma função, podemos ter uma função de tutor. Então, os professores e os tutores na EAD, eles são um coletivo de professores. E a gente precisa aprender a coordenar os processos pedagógicos, coordenar as nossas formas de entender a prioridade de alguns conceitos sobre outros conceitos. Então, são várias atividades que precisamos reorganizar e isso leva um tempo. Então, ao meu ver, isso é a principal mudança que a educação à distância nos traz para a profissão. Então, para contar um pouquinho disso, dessa experiência de se tornar um professor coletivo, eu trago um exemplo do curso de licenciatura em Ciências à Distância, que é um curso que nós oferecemos na universidade. Esse curso, ele foi pensado pelo Centro de Educação Ambiental, Ciências e Matemática, do qual eu faço parte, em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências e com a Secretaria de Educação à Distância. Nós éramos, então, um grupo de professores e de estudantes que queríamos pensar na relação, na interdisciplinaridade no ensino de ciências na educação básica, né, para as séries, então, finais do ensino fundamental. Esse curso é direcionado para as séries finais do ensino fundamental. Formação de professores para atuarem nas séries finais do ensino fundamental. Então, durante mais ou menos 2 anos, nós pensamos o curso. E criamos, então, as interdisciplinas. As interdisciplinas são praticamente 2 no curso, que é Fenômenos da Natureza e Cotidianos da Escola. Elas percorrem todo o curso, né? A gente nomeou como Cotidiano da Escola 1, 2, 3 e Fenômenos da Natureza 1, 2, 3. E fomos, claro, definindo os objetivos, as metas, né? O próprio programa da interdisciplina. Bom, quando nós fomos propor a aprovação do curso na universidade, o que aconteceu? Mas como interdisciplinas? Que instituto está ligado? Qual o professor que é responsável? Como que nós vamos organizar isso no sistema acadêmico? Né? Bom, então, desculpa que eu esqueci de desligar o celular e ele fica mostrando aqui, eu vou desligar agora. Pronto. Desculpa. Então, como que esse curso, então, iria ser aprovado se não se encaixava no sistema, né, da universidade? Então, nós criamos dentro das interdisciplinas as disciplinas e, vinculamos, né? Essa é a do Instituto de Ciências Biológicas, essa do Instituto de Educação, essa do Instituto de Matemática, Estatística e Física e conforme sugeria, então, o sistema. Mas o que a gente não abriu mão é do processo pedagógico. No Moodle, o que o aluno enxergava, ele só vê a interdisciplina. Ele só enxerga fenômenos da natureza ou cotidianos da escola. Então, para ele, não existe a disciplina de matemática ou de ciências biológicas ou da área da educação. Não existe, porque as atividades elas são pensadas, planejadas interdisciplinarmente e são postas ali para que o aluno possa realizá-las dando conta também dessa interdisciplinaridade. E como resolvemos as notas? Repetimos as notas. Ele tem as avaliações que são feitas, né, a partir das atividades que são realizadas durante o período, tem a avaliação presencial da prova, que ainda é obrigado, né, por lei, e essa nota ela é replicada, então, nas 3
disciplinas, porque na verdade essa é a nota da interdisciplina. Então, há maneiras da gente, quando não consegue, então, que o sistema aceite, né, essas mudanças, que a gente possa realizá-las através de uma adaptação. Então, foi o que a gente fez. Então, ali nós temos 5 professores trabalhando numa interdisciplina e 4 tutores. Outra questão que eu acho interessante no curso é que esses 4 tutores, eles trabalham nas 2 interdisciplinas. Então, eles têm uma relação muito intensa com os estudantes, né? Porque nós somos 4 professores em cada interdisciplina e mais os 4 tutores nas 2 interdisciplinas. Então, realmente, nós somos uma equipe, fazemos reuniões quinzenais ou semanais, de acordo com o que é necessário, e temos, né, um grupo também no WhatsApp. Temos o apoio da SEAD na produção de material, na organização das webconferências quando necessário. Também vamos reorganizando o curso conforme a demanda daqueles estudantes. Bom, então, mas, como eu estava falando para vocês, essas tecnologias, elas vêm a nos ajudar, tanto para a educação à distância, quanto para a educação presencial. Então é isso, no início a webconferência não era uma realidade, porque a própria ligação nos polos não era suficientemente adequada para uma webconferência. Até hoje temos alguns problemas, né? Vocês também sabem disso. Mas a gente tem que conhecer, saber usar essas tecnologias para que a gente possa, por elas, através delas, ter subterfúgios, né? Por exemplo, tinha chovido muito, tanto aí em Dom Pedrito quanto em Bagé também, e aqui em Rio Grande, e nós estávamos com receio de não poder fazer essa transmissão online. Bom, fizemos a gravação, além de eu estar aqui hoje com vocês têm uma outra possibilidade que está no YouTube, né? Fiz uma gravação, disponibilizamos e vamos poder conversar online e offline. Então, são esses usos dessas ferramentas, pedagogicamente, é que a gente tem que aprender a fazer, né? Então, eu trouxe algumas aí para vocês. O Facebook, o WhatsApp, o Insta, o Netflix, né? Eu também tenho a minha bonequinha aqui, né? Para ficar mais simpática ao conversar com o pessoal pelo WhatsApp, né? Porque essa questão da emoção, da palavra, do gesto, né? Ela, quando a gente não está assim, como vocês estão me vendo, às vezes ela parece um pouco fria. Então a gente também tem que saber lidar com essas situações, né? Temos ali o Google Acadêmico, os periódicos da CAPES, o Moodle, que está sendo usado, né, praticamente por todas as universidades na educação à distância. Então, são algumas ferramentas que nós temos que saber usar, não só para nos comunicarmos, mas saber como que ela pedagogicamente pode nos ajudar para interagir com o aluno que tem alguma dificuldade de acesso, ou com um estudante que não tenha acesso a alguma ferramenta, mas tenha outra. Também para que a gente possa buscar artigos, referências, que muitas vezes algumas cidades polos também podem não ter bibliografia suficiente, né, para aquele curso acontecer. Hoje nós temos esses recursos e nós temos que utilizar desses recursos para isso. Bem, eu acho que nós estamos num período transitório. Hoje, a gente tem a educação presencial e a educação à distância. Nós temos cursos presenciais e cursos à distância. Mas, com certeza, e não é uma novidade que eu vou falar, num futuro próximo que a gente vai ter é um imbricamento dessas duas modalidades dentro da universidade. Nós vamos poder estar oferecendo o curso, por exemplo, de Educação em Ciências para alunos que estão nos polos e para alunos que estão na sede. Alunos que vão poder realizar esse curso à distância, alunos que vão poder realizar esse curso presencial. A própria atividade do aluno presencial e do aluno à distância vai enriquecer o curso. Por quê?
porque ele está num outro contexto, né? Um aluno que está lá no polo, por exemplo, de Novo Hamburgo, é diferente do aluno que está aqui em Rio Grande, ou que está aí em Bagé, ou em São Lourenço, ou em Dom Pedrito, né? Quer dizer, são realidades diferentes, e o conversar dessas realidades através desses cursos pode enriquecer o curso e a experiência do aluno, e obviamente a do professor. A gente já percebe o quanto que os professores que se apropriaram dessas tecnologias e continuam se apropriando, porque é isso a cada vez, acho que cada 2 anos a gente tem que se atualizar na forma e no surgimento de novas tecnologias, só que não só para as questões sociais e de interação, que são importantes também, mas não somente, mas como que a gente usa isso educacionalmente, como que a gente usa isso pedagogicamente, né? Então, eu acho que quem usou na EAD trouxe isso para a sua aula presencial, trouxe isso para as suas atividades na própria sede da universidade. Eu, pelo menos, percebo isso no meu fazer e das pessoas do meu grupo e das pessoas que estão próximas a mim. Então, eu trago para vocês uma experiência que eu tive de uma disciplina, né, que se chama Perspectiva Cartográfica, que é uma disciplina que eu ofereço no programa de pós-graduação em Educação e Ciências. Né, nós também oferecemos para os outros estudantes dos outros programas de pós-graduação em Educação. E no ano de 2018, oferecemos para 2 estudantes da Unisc, em Santa Cruz. Nós temos uma parceria, né, com o grupo de pesquisa da professora Eliana, e a professora, nós conversamos bastante sobre a pesquisa de uma orientanda dela, e através, então, dessa orientanda, que é a Graziella, o nosso grupo de pesquisa se envolveu e contribuiu, assim, numa discussão bem interessante com a pesquisa dela, e ela veio, então, fazer... primeiro ela participou um semestre dos nossos encontros do grupo de pesquisa virtualmente, né, usando uma ferramenta gratuita para a webconferência, e depois ela participou dessa disciplina Perspectivas Cartográficas, conseguimos certificar, enviar presença, tudo como, vamos dizer assim, seria necessário, inclusive, para ela obter os créditos dentro do programa de pós-graduação dela. Então, foi uma experiência bem interessante. Claro que tivemos o auxílio, a professora Ivane Dvosan sabia usar a ferramenta da webconferência, tinha um microfone direcional também, que auxiliou bastante, né, nesse processo de comunicação, porque a comunicação à distância ela é diferente, né? Agora mesmo vocês estão me ouvindo e eu estou aqui. Só não digo que num silêncio absoluto, porque estou ouvindo a minha voz também, né? Mas não consigo ouvi-los. E se a gente estivesse presencialmente, estaríamos todos num conversar presencial. Mas esse é o conversar que hoje nós conseguimos ter, esse que nós estamos tendo aqui. E também é uma conversa. A gente tem que pensar que esses nossos conceitos se ampliam. O próprio conceito, se a gente pensar de conversar, é de estar numa linguagem, numa emoção de conversar, numa emoção de conversar sobre algo, e isso está se dando aqui, vai se dar lá no fórum, no Moodle, no fórum do Moodle deste nosso fórum, né, de educação à distância, e vai se dar aqui online também. E pode, né, que alguém entre em contato comigo e queira continuar essa conversa por e-mail, nós vamos continuar essa conversa. Entende? Então, quer dizer, esse conceito de conversa, de conversar, ele se expande com as tecnologias. Assim como se expandiu o conceito de ser um professor único na sala de aula. Assim como se expande o que é material para a educação. O material que nós usávamos na educação presencial, hoje com a distância, o que a gente precisou produzir para a educação à distância, a gente usa no presencial, né? E com uma facilidade de atualização muito maior. São slides, são vídeos, são objetos virtuais, são ambientes virtuais que a gente incorpora nas nossas atividades presenciais porque utilizamos elas à distância.
Bem, então eu acho que o que a gente precisa é isso, estabelecer uma convivência digital. Quando a gente vai trabalhar com a educação à distância, quando a gente vai trabalhar com um projeto à distância, seja, né, então não estou pensando só na questão do ensino, num curso específico, mas estou pensando numa ação na IAD, a gente tem que estabelecer uma convivência digital. A gente tem que planejar essa convivência digital para que ela ocorra, para que ela aconteça e aconteça dentro de um período. Porque é isso, um curso tem um período, né? Uma atividade que eu realize com a comunidade, ela tem um período para acontecer. E a gente tem que viabilizar também esse acontecimento a partir do quê? Das possibilidades que a universidade tem e que a comunidade também tem, para que a relação aconteça. Tá? Então eu trouxe um exemplo aqui, a gente poderia pensar em oferecer um curso, nós teríamos que ter um ambiente do curso. Aonde? No Moodle. Teríamos um encontro presencial entre os professores. Ah, não, encontro presencial, não temos como nos locomover, é difícil a verba, é difícil também a gente dar conta do tempo. Então, bom, vamos modificar esse tempo, vamos fazer com que os professores da universidade gravem um vídeo, os professores da escola outro, disponibilizem esse vídeo e a gente tem até uma determinada data, lá, o dia 20 do 3, por exemplo, para que todos possam assistir e depois, num fórum, onde nós vamos esclarecer dúvidas sobre o funcionamento, sobre a vontade, estabelecer relações sobre, né, o que cada grupo gostaria de realizar no curso através de um fórum. Até quando isso? Até o dia 28 do 3. Então, é estabelecer esse planejamento para que a convivência digital aconteça. E para isso requer tempo. Eu até costumo dizer que nós temos várias maneiras de existir, né? Eu gosto muito da rotina. Gosto de saber que hoje eu tenho aula disso, que amanhã eu tenho aula daquilo, que eu tenho que ter esse meu horário. Não precisa ser uma rotina tão rígida, mas que eu tenha essa minha semana organizada. Tem pessoas que não precisam dessa organização tão clara, né? Então elas podem se organizar, elas vão fazer do dia 21 ao dia 28. Não, mas eu, Débora, eu só posso na terça-feira de manhã. Então é na terça-feira de manhã que eu vou deixar reservada para a interação com esse curso, com essa atividade. Claro, tem coisas que vão ser contínuas, né? A gente tem que cuidar com as coisas contínuas também, mas, por exemplo, a construção de um acervo digital, ela pode acontecer o tempo inteiro durante o curso, mas não quer dizer que eu esteja o tempo inteiro fazendo isso, que eu vou trabalhar sábados, domingos e todos os dias, né, da semana. Não, quer dizer que eu tenho que me organizar também para essa continuidade. Tá? Então, o planejamento me parece algo bastante necessário. Bom, eu trouxe algumas pesquisas para que a gente pudesse pensar nessa coordenação de ensino, pesquisa e extensão. Vocês desculpem, esse slide desconfigurou na hora que gerou o PDF, pelo menos eu estou enxergando ele desconfigurado aqui. Então eu trouxe 5 pesquisas, na verdade, para a gente poder conversar um pouco e entender essa relação de ensino, pesquisa e extensão. A cooperação como princípio na educação ambiental presente nos projetos de aprendizagem. Essa é uma dissertação de mestrado da professora Berenice, que é professora também da educação do campo, mas em São Lourenço do Sul, né? E na época a professora Berenice trabalhava no município de Rio Grande, na Secretaria Municipal de Educação, e ela coordenava a parte da educação ambiental nas escolas. E trabalhava conosco no projeto Escuna, onde trabalhávamos com a metodologia de processo de aprendizagem. Então, ela fazia uma ação, né, que era na escola, então era uma ação de extensão, porque a escola é uma extensão em relação à universidade, é um trabalho de extensão na comunidade, né? Ela trabalhava com a ideia do ensino da educação ambiental e estava fazendo a sua dissertação de mestrado, né? E era um sujeito altamente implicado na sua pesquisa. A gente vai falar isso um pouquinho mais adiante.
Uma outra pesquisa que eu trago é a cartografia de redes de conversação entre os profissionais da educação básica e superior na profissionalização da docência. Então, essa também é uma tese de doutorado da professora Rejane. A professora Rejane é professora no município, no estado, numa escola do estado, professora de matemática do ensino médio, e ela estava também trabalhando na universidade conosco na formação de professores, um projeto que temos de formação de professores. E a professora Rejane estava incomodada, né, com essa relação que existe, né, e que ela queria muito compreender da educação básica com a educação superior na formação da docência, ou seja, nos cursos de licenciatura. Né? Ela era uma professora que recebia estagiários, muitos estagiários na escola, então ela queria cartografar mesmo essas redes de conversa que ocorrem em várias atividades, mas principalmente nos cursos, nos estágios supervisionados. Ela olhou outros espaços, mas o estágio foi um dos focos, porque é um dos elos muito forte entre os cursos de licenciatura e as escolas. Então, é um elo forte entre a formação de professores, né, que estão na universidade e a formação continuada dos professores que estão na universidade, na escola e a inicial. Eu digo que o estágio, ele faz com que o professor da universidade se atualize, ele faz com que o aluno da licenciatura entre no campo profissional, né, e que o professor da escola também possa estar se atualizando como formação continuada. Bem, outra pesquisa que eu estou orientando no momento é da professora Janice. A professora Janice é professora no 6º ano no município, numa escola no município, que se intitula, então, por enquanto, né, a sua tese em aulas de matemática, cartografia do emocionar. Então, a professora Janice, ela percebeu que os estudantes no 6º ano têm principalmente na matemática, têm um grau de retenção e evasão muito grande. Então, ela foi buscar compreender isso. E ela percebe que existe também uma transição na faixa etária desses alunos no 6º ano. Porque o 6º ano, ele é um repensar, né, uma retomada das séries anteriores, dos anos anteriores, agora não são mais séries, são anos, né, dos anos anteriores. E, então, o que acontece também é muito assim, eles deixam de chamar a professora de tia para chamar de prof, eles deixam de ser crianças para serem adolescentes ou pré-adolescentes. Então, a forma de se relacionar com os amigos, com a família, vai alterando também. Então, tudo isso está se passando nesse 6º ano, né? Então, é isso que ela está investigando. Trago outras duas pesquisas, intitulada Redes de Conversação em uma Cultura Digital, um modo de pensar, agir e compreender o ensino de matemática na educação superior. Então, essa é uma tese de doutorado do professor Daniel, onde o professor Daniel olha e investiga o fazer dos professores de matemática na educação superior, ou seja, dos nossos colegas de instituto, né, do Instituto de Matemática, Estatística e Física, nas aulas de matemática. Como que usam essa cultura digital, como que ela está imbricada nas suas aulas, sejam aulas de cálculo, de álgebra, de geometria, enfim, aulas de matemática. A outra é uma pesquisa que se dá no ensino, né? Ela tem uma forte relação, ela não tem uma relação com a extensão inicialmente, né? Mas ela tem uma relação com o ensino, porque ela está olhando para o ensinar da própria universidade. Atualizações da prática pedagógica de professores de matemática em uma ecologia digital expressas no conversar. Então, essa tese de doutorado é da professora Maritza Moraes, que é então, colega de vocês, professora da Unipampa, na educação do campo, e que, na época, trabalhava na educação básica, e ela queria realmente olhar como que estava se atualizando esses professores de matemática
tendo, né, vários projetos e várias atividades que incluíam essa ecologia digital, que incluíam o uso das tecnologias nas escolas. Então, era uma pesquisa que está na extensão da universidade e que está voltada também para essa formação de professores. Bem, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Nós vamos passar para a segunda etapa agora da nossa conversa. Se vocês querem fazer alguma pergunta agora, ou se eu continuo. Verônica, o que tu achas? Olá, pessoal. Estou aqui de novo. Podemos verificar se o pessoal que está nos assistindo, né, tem alguma pergunta. Podem digitar, né, no chat, ou se quiserem abrir o microfone e falar, também não tem problema, né? Vamos dar um minutinho, ver se o pessoal tem alguma consideração. Enquanto o pessoal vai pensando, eu tenho assim, alguns pontos que você foi comentando. A utilização de materiais da educação à distância também pode ser usado no presencial, né? A gente pode reconfigurar e ver de outra forma esse uso das tecnologias, dinamizando nossas aulas, né? Contribuindo para essa aprendizagem significativa. A questão da presença digital, eu anotei presença digital com vivência digital. E como é importante isso, que a gente possa estar acolhendo, convivendo, compartilhando, utilizando os recursos para aproximar, né? Então, hoje, por exemplo, um exemplo dessa nossa conferência de hoje. A proposta é que tenhamos essa interação, esse momento síncrono, vamos dizer, dentro da outra etapa, que é a síncrona, mas também ele vai estar gravado, né? Vai ter um momento que cada um pode assistir. Hoje nós temos 18 pessoas participando. Ficamos bem felizes, né? Com todas essas pessoas participando conosco. Mas também outras pessoas, de repente, por seu trabalho não conseguiram. Então, vai estar lá no Moodle também esse espaço. Hoje, quem está aqui conversa pelo chat. Quem não puder ir assistir lá no Moodle, a gravação, vai conversar com você, Débora, pelo fórum, né? Então, eu fui ouvindo a tua fala e relacionando, né, se a gente também estaria fazendo, né, procurando essas aproximar. É verdade, acho que sim, né, Verônica? É bem isso. Eu acho que eu estou anotando algumas coisas aqui também para eu do que tu estás falando. Eu acho que sim, eu acho que é isso. A gente tá usando essas tecnologias para que a gente possa estar mais próximos. Tu falasse algo muito importante. Hoje, agora, nesse momento, talvez as pessoas não possam estar online e queiram estar online, né? Mas a possibilidade de estar gravado e também delas fazerem perguntas em um outro momento faz com que a gente inclua elas. Então, é uma forma de inclusão do profissional trabalhador que hoje, né, numa quarta-feira, às 2h40, não pode estar aqui conosco, mas a gente está possibilitando para que ele possa assistir isso mais tarde. Então, isso eu acho que é o maior ganho, né, que a gente teve na educação à distância, é fazer com que a educação, e no nosso caso a educação superior, chegasse em lugares em que ela não chegaria se não fosse pela possibilidade de estarmos usando as tecnologias para isso. Claro que a gente sabe que já se fez educação à distância pela TV, né, por correspondência, de outras formas, né? E que, claro que a gente traz esse histórico, às vezes, muito nas configurações dos nossos cursos, certo? Com essa necessidade da apostila, né? Não gosto dessa palavra, mas enfim, né? Da apostila, do material do professor, mas que eu não acho que seja descartável, muito pelo contrário, acho que não, mas eu acho que tem que ser enriquecido, ele tem que ser diversificado, porque é isso, num outro modelo, e uns anos anteriores, o que a gente tinha era isso, o professor era o que provia esses materiais. Hoje a gente tem a possibilidade do aluno trocar, tanto conosco quanto com o colega, os materiais que ele conhece, e trazer essas realidades para dentro da sala de aula. Eu acho que tem uma perguntinha aqui do Rafael. Deixa eu ver se eu consigo ver.
Isso, tem uma consideração. Eu falando sozinha aqui, não, eu deixei o microfone desligado. Isso mesmo, muito bem. Isso, tem uma consideração do Rafael ali mesmo. É um comentário, eu acho. É um comentário, é exatamente isso, Rafael. Facilitou, democratizou, né, a educação. Acho que é uma conquista da democracia mesmo que a gente teve. Claro que a gente sabe que nem todos têm esse acesso tão rápido, como a universidade hoje, apesar de também não ser como a gente ainda deseja, né, mas a gente tem esse acesso. E hoje em dia, se a gente pensar, eu me lembro de um exemplo que eu acho que foi a Ana que me falou, a Ana também fez um comentário, que a Ana me contou, que ela disse, eu tinha uma aluna que ela só tinha conexão no final de semana. Então, ela não tinha outro dia que ela pudesse se conectar. Então, ela conversava no final de semana. Não quer dizer que o professor vá parar e ficar 1, 2 horas conversando, mas ela pode transmitir a conversa dela, ela pode levar as indagações dela, que podem ser respondidas assincronamente. Então, mas ela tinha aquela possibilidade de conexão. Aí a gente pode, se houver também a disponibilidade, de estar atendendo e respondendo, porque às vezes esse responder, ele é um responder de escrito, né, não um responder falado. Vamos ver aqui que temos mais 2 considerações, Ana Carolina e da Ana Cristina Lovato. Eu vou ler aqui. E nós, profissionais da EAD, professores, tutores, técnicos, estamos nesse fórum experimentando a formação na modalidade à distância, ao invés de apenas fomentarmos ou possibilitarmos a formação na EAD. É verdade, né, Ana? Eu me sinto em formação junto com vocês. É a primeira vez que eu faço uma live, né? Ou seja, a primeira vez que eu faço, eu já participei de bancas bastante à distância, porque é uma possibilidade muito interessante essa participação das bancas à distância, pelo próprio encurtamento das verbas e da nossa disponibilidade de ir até outros lugares. E nós que somos do interior, temos essa dificuldade, né? Nos é caro em termos de tempo, né? A gente poder se locomover a alguns centros. Não é tão rápido assim. Então, a possibilidade que a gente tem de se formar, né? E de fazer essa formação, porque a tecnologia se atualiza, né? É verdade, a Ana Cristina está dizendo ali. Essa possibilidade de aproximar e incluir as pessoas é o que nos move enquanto profissionais da educação. É verdade, eu acho que esse é o maior prazer da docência. É quando a gente escuta, né, de um estudante, quando a gente vê aquele olho assim que brilha, né, que se emociona pela possibilidade de estar estudando. Né? Nós tivemos, eu me lembro até hoje, um depoimento de um estudante do curso de especialização em educação ambiental em São Lourenço do Sul, que ele dizia, fui o primeiro a me formar da minha família, fui o primeiro a ter o computador, eu sou o primeiro a estar nesse curso de especialização, e o quanto isso era, assim, uma vitória, não só para ele, mas para toda a sua família. Então isso é realmente o que nos move na nossa profissão. Tem mais um comentário da Ana. A Ana Carolina trouxe uma lembrança, né? Trouxe a lembrança. Lembro de quando a Verônica e a Sandra iniciaram essa proposição, quantas indagações tínhamos em relação ao formato do fórum. E quantas ainda temos, né? Porque também estamos aprendendo, nos desafiando a aproximar, né, cada vez mais pessoas de diversas formas, seja por conferência online, seja por um fórum. Agora a gente tem o tour virtual também, que é onde o pessoal circula entre obras de arte. Depois tu vai ter a oportunidade, Débora, de visitar o nosso tour virtual entre obras de arte e ver os trabalhos, os relatos de experiência. Né? Então, é um desafio, uma aprendendizagem, né? E a gente espera... eu quero ver, sim, quero ver esse tour virtual. Vai ser bem interessante. Já está aberto. Bom. Porque, claro, a gente tem ainda essa vontade, a nossa cultura do presencial, ela é muito forte, né? A gente tem essa vontade, eu disse para a Ana, mas eu quero ir aí. E ela disse, não, mas o fórum é virtual. Eu digo, então tá, tudo bem. Mas a gente tem essa vontade, né, de estar também próximo das pessoas, mas ao mesmo tempo
é porque a gente não tem a outra experiência muitas vezes, que ela também é rica e ela também nos dá uma adrenalina boa para continuar, né? Deixa eu ver, o Charline falou ali. E quando iniciamos o Moodle, quanta dificuldade, né? É verdade, hoje ainda temos algumas dificuldades. Eu vou contar para vocês que nós temos algumas dificuldades que são da tecnologia, nós temos dificuldades em relação à segurança também, né? Do sistema da universidade. Hoje nós estamos com um ambiente virtual de aprendizagem pronto, que se chama Matemoles. Ele já existe como ambiente. É o trabalho da educação ambiental e da matemática a partir do cenário da praia do Cassino, que dos moles, por isso Matemoles, né? E só que a gente percebeu isso, puxa, isso aí foi feito lá eu nem vou falar, acho que em 2003, né? A gente criou o Matemoles, começamos a criar o Matemoles mais ou menos nessa época aí. E hoje a gente atualizou ele para os smarts, né? Para os iPhones, para os smartphones. Só que a gente quer que ele funcione no Moodle, porque é uma forma que a gente tem de manter essa atualização pela universidade. Só que a gente ainda não tem o Moodle para o smartphone que a gente precisa na universidade para rodar o Matemoles. Então nós estamos com um projeto feito, rodando no servidor interno e não conseguimos ainda colocar para as escolas. Então é isso, mas a gente não pode, né, a gente não pode desistir por causa disso, a gente está achando soluções. Eu penso assim, o principal estava feito, era a atualização que era necessária fazer do ambiente. Agora nós vamos colocar ele no ar, de algum jeito. Eu prometi que esse início de ano é a minha tarefa, é encontrar uma solução para a gente poder colocar esse ambiente no fórum, né? Então, legal aqui, o que o pessoal está colocando é isso. A gente tem bastante dificuldade quando a gente inicia, né? Quando a gente iniciou na universidade aqui, nós não tínhamos o Moodle ainda. Sabe o que nós fizemos? Eu tinha 2 bolsistas da área da computação e eu disse para eles, eu preciso de um ambiente virtual para a gente poder fazer educação à distância, mesmo que não fosse ainda curso, mas fosse algumas atividades. E eles desenvolveram, chamava Tool. E ainda existe, mas claro, a gente não usa mais. E hoje esses meninos um deles é professor na computação e outro ele é técnico na universidade, né, na área de tecnologia. Então, olha só que importância foi desenvolver isso, né? Ou seja, eles estão aí, né? Eles estão com um trabalho, com um sonho que eles realizaram, continuaram, que eles tiveram empolgação para realizar esse trabalho na área da tecnologia. Então, acho que mais do que qualquer coisa, a gente está lidando com pessoas, né, gente? A gente está lidando com seres humanos que têm desejos, que têm vontade. E alimentar essa vontade, acolher essa vontade. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu quero um aluno que vá trabalhar nesse projeto comigo. Escuta o projeto dele. Às vezes o projeto dele pode ser muito melhor do que o teu, né? Aquilo que ele vem trazer para vocês, né? Mas tem que ter conversa. Então eu queria aproveitar esse gancho e dizer que esses relatos de experiência, né, que os alunos também publicaram já no fórum, é muito importante, porque é uma forma deles se mostrarem, deles colocarem as suas atividades, né, deles iniciarem na pesquisa e mostrarem aquilo que estão fazendo. Isso é muito importante. E eu já faço aqui, não sei se teria mais alguma pergunta, mas se não, eu já passo e já faço o gancho para a próxima etapa da nossa... professora Débora, pode dar continuidade. Também. Que é a questão, então, da pesquisa em EAD, né? Da gente pensar o que potencial que a gente tem de pesquisa em EAD. Eu vou dizer o que eu penso, mas eu acho que tem muito mais. Eu acho que essa gurizada tem muito mais a nos dizer do que nós a eles. Mas, vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar o que entendemos por pesquisar. Certo? E existem vários entendimentos e nas diferentes áreas, né, do que é pesquisar. Eu tomo sempre por base a minha área, que é a área da educação. Então, tudo que eu vou
conversar aqui com vocês em relação ao pesquisar, a metodologias, enfim, eu estou me referindo ao que eu faço, que é a pesquisa na área da educação à distância e tecnologia. Tá? Então, pesquisar é se perguntar. Pesquisar é refletir. Pesquisar é a incerteza, é a dúvida. Eu não pesquiso aquilo que eu tenho certeza. Eu não pesquiso sobre aquilo que eu quero falar. Muitas vezes, estudante vem a nós dizendo, eu gostaria de escrever sobre a dificuldade que as escolas têm para ter as tecnologias digitais. Bom, isso é uma certeza, né? A gente já está dizendo que as escolas têm uma dificuldade para ter as tecnologias digitais. Ele até pode escrever sobre isso, ele pode querer dar sua opinião sobre essa questão, mas isso não é uma pesquisa. Quando a gente quer fazer uma pesquisa, a gente tem que ter uma dúvida, né? A gente tem que ter uma questão. Como atuar, né, enquanto sociedade ou enquanto professor, para que possamos atualizar e melhorar a escola pública, por exemplo, né, para o uso das tecnologias. Aí é uma questão, aí é uma dúvida, aí eu não sei como fazer, até porque não tem um único caminho. Mas eu tenho o desejo e eu tenho a vontade. Eu digo sempre que a gente não pode vir fazer uma pesquisa já sabendo a conclusão dela antes de pesquisar, né? Então, é por isso que pesquisar é sim a incerteza. A pesquisa, ela emerge na ação, no fazer e no atuar, se constitui no agir de um pesquisador que deseja saber sobre algo. Então, eu não posso pesquisar sobre algo que não faz parte do meu viver no trabalho, do meu viver na sociedade ou do meu viver na família. Ele não pode estar descolado de mim. Eu não posso, por exemplo, com a formação que eu tenho hoje, dizer, eu vou pesquisar sobre os vinhedos da região sul do Brasil. O que eu sei sobre isso? Qual a minha inserção nesse campo? Eu não consigo nem sequer formular uma questão para isso, né? Maturana e Varela, que são os autores que a gente estuda no grupo de pesquisa, eles nos dizem, né, que não há problema, não há questão a ser pesquisada fora da praxis de viver de quem pesquisa. Então, essa praxis de viver, ela pode estar numa comunidade, ela pode estar na escola, na empresa, ela pode estar em um contexto, mas ela não pode estar fora de quem pesquisa. Quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa em perguntas, né? A gente pensa, como eu disse para vocês, o que eu quero fazer, né? Qual é a minha dúvida, né? Então, outras questões vão me ajudar. O que eu desejo pesquisar? O que eu sei sobre o tema que eu desejo pesquisar? Pois eu não vou desejar pesquisar sobre algo que eu não conheço, que eu desconheço totalmente. Então, algo eu sei. Eu só sei dizer que eu tenho dúvidas sobre algo que de alguma forma eu conheço. Então, eu tenho que me perguntar também o que eu quero saber sobre o tema que eu desejo pesquisar e que eu ainda não sei. Tenho que saber, tenho que me perguntar, na verdade não tenho que saber, tenho que me perguntar, né, sobre qual a importância da pesquisa. Importância para quem? A importância para mim, a importância para o meu trabalho, a importância para a ciência. Eu sempre digo que a maior contribuição da pesquisa é para o pesquisador. É o pesquisador quem mais aprende com sua pesquisa. E isso não é um egoísmo, de forma alguma. É a própria formação, é tu estar disposto, né, a buscar, a desejar algo que tu ainda não tem, em termos de conhecimento, né? Mas também ela traz contribuição para o grupo que está ao meu redor. Ela traz contribuição para o meu trabalho. Acabei de falar para vocês, né? Esse trabalho de desenvolver o ambiente virtual Avatum foi uma contribuição
para o trabalho futuro desses meninos, hoje não tão meninos, né, que estão trabalhando na universidade, que são meus colegas na universidade. Então ele traz alguma contribuição para o futuro trabalho. E era uma bolsa de iniciação científica. Né? Então, o meu trabalho como orientadora na pesquisa dos meus alunos, ele traz contribuições fundamentais para o meu trabalho. Inclusive, vocês vão ver né, que as pesquisas que eu estou citando, que eu estou trabalhando, são pesquisas dos meus estudantes, que contribuem, inclusive, para eu poder estar aqui hoje conversando com vocês. Contribui para a minha experiência também. E para a ciência, né? Ou seja, que contribuição eu estou dando para o campo que eu escolho estar trabalhando. É importante a gente poder fazer essa reflexão. Essas questões eu não vou respondê-las no início. Né? Elas são respondidas ao longo do trabalho. Elas são respondidas ao longo da pesquisa. Mas elas têm que estar na tela de fundo do computador, ou numa listinha para quem gosta do papel, certo? Mas elas têm que estar presentes enquanto eu estou fazendo a pesquisa. A dinâmica da pesquisa, ela é alimentada por essas questões. Né? Então, a primeira dúvida após eu definir o tema, o que eu vou pesquisar, é como eu vou realizar essa pesquisa. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma entrevista? Eu vou propor um curso vou falar na formação de professores, né? Vou fazer um curso para os professores e vou propor uma conversa? Vou fazer registros desse curso num caderno de pesquisa, né? Vou propor um curso online e esse material que é produzido no curso vai ser um material que vai servir de subsídios para a minha pesquisa? Como que eu vou realizar essa pesquisa? Como eu vou realizar tem que estar atrelado, claro, à minha questão. Com que autores eu converso? Quem está pesquisando também sobre esse assunto que eu desejo pesquisar? Que conceitos eu consigo, pelo menos no início, identificar que são importantes e que eu tenho alguns autores que discorrem sobre ele e que podem ajudar na minha pesquisa. Quais os passos necessários para eu me organizar para realizar essa pesquisa? Como vou realizar o registro, né, da pesquisa? Que eu já falei. Né, eu vou usar um diário de bordo, um diário de campo, um diário de pesquisa, temos vários nomes, né? Vou gravar, vou fazer uma gravação, vou entrevistar, vou fazer por escrito, vou pedir para os meus sujeitos escreverem algo, vou pedir para eles me contar histórias, não sei. E finalmente, ou não é finalmente, mas é uma primeira parada, como vou analisar os registros? Os dados, como vou produzir esses dados? Bom, então aqui a gente tem duas coisas que é importante, que é o método da pesquisa, o método de análise e a teoria. Essas três coisas elas têm que estarem conversando e elas têm que serem congruentes, né? O método de pesquisa ele não pode estar contrário à teoria que eu estou estudando. Eles têm que andarem juntos, eles têm que estarem sincronizados. Método de pesquisa e método de análise são coisas diferentes. O método da pesquisa, ele conta para o meu leitor como que eu realizei a pesquisa, como que eu fiz esses passos da pesquisa, como que surgiu a questão, por que eu me interessei pela questão, o que eu realizei para fazer os registros, como que eu registrei, né? Como que eu selecionei esses sujeitos da pesquisa, como foi meu imbricamento na pesquisa. Então, isso é o método da pesquisa, é como foi meu caminhar. O método de análise, ou a metodologia de análise,
eu gosto de chamar de método, porque eu acho que é uma técnica de análise que a gente usa, é como que, a partir desses registros, eu vou organizá-los para poder fazer uma conversa, para poder entender e mostrar também para o meu leitor, para que o leitor possa entender. Eu vou usar análise de conteúdo, eu vou usar análise textual discursiva, eu vou usar o discurso sujeito coletivo. Que ferramenta eu vou trabalhar para organizar esses registros? Eu tenho que contar também, eu tenho que dizer, não posso simplesmente estar mostrando esses dados, esses registros, essa produção, sem dizer para o meu leitor como que eu estou fazendo. Então, até esse momento a gente dá uma parada assim na pesquisa e a gente chega no coração agora, que eu digo das teses ou das dissertações, ou das pesquisas, certo? Porque até então a gente relatou o que aconteceu, relatou a experiência, relatou como que está organizando essa produção toda de dados. Mas como que agora eu olho para eles? Eu tenho que interpretar, eu tenho que pensar o que dizem os registros, o que está contido nessas entrevistas, que significados eu consigo ter, né? O que dizem os autores sobre isso? E aí eu tenho que me posicionar. O que eu vou dizer sobre a pesquisa? Né? Como que eu vou fazer essa análise, essa conversa que é entre o que os meus sujeitos estão dizendo, o que os autores ou teóricos estão dizendo e o que eu penso e o que eu estou interpretando, o que eu estou dizendo, porque eu tenho que estar na pesquisa. Eu não posso fazer uma pesquisa que vá repetir o que os autores dizem. Eu tenho que me posicionar nesse momento, né? Então esse é o coração, eu digo que é a parte que a gente, que eu acho que é a parte que a gente mais gosta, né? De fazer, porque ela traz uma emoção de compreensão. A gente começa a responder aquelas perguntas lá do início, que é a importância da pesquisa, por que o que eu estou fazendo é importante para a ciência, por que o que eu estou fazendo está sendo importante para mim, né? Bom, e temos que chegar no momento que é a conclusão, ou melhor dizendo, as considerações sobre o trabalho. Mas essas considerações, eu sempre costumo dizer, elas são provisórias, elas são considerações que eu consigo perceber agora, que eu consigo perceber a partir do que aconteceu. Então, por isso não gosto muito de usar essa palavra conclusão, porque a conclusão ela parece que se encerra, né? Ela se encerra ali. E a pesquisa ela é um movimento. Eu acho que esse nosso trabalho de orientação na iniciação científica ou na pós-graduação é isso, é o quanto que os nossos alunos movimentam a nossa capacidade de pesquisar, né? A nossa capacidade de estar se atualizando. Isso é muito bom. Então, acho que a gente tem que pensar em perspectivas futuras a partir do que foi feito, porque eu tenho que dar um ponto, né? Eu digo, bom, até aqui é o meu trabalho, depois daqui eu posso seguir outro, mas eu também tenho que terminar, né? Eu tenho que terminar o trabalho de conclusão, a dissertação de mestrado, ela tem que ter um fim. E me perguntar, o que eu tenho a dizer sobre essa pesquisa? Onde eu vou publicar essa pesquisa? Isso é importante também. Onde eu vou publicar? Em que revistas que falam sobre esses assuntos que têm relação com o que eu vou dizer? Então isso é importante, né? Onde eu vou publicar as minhas pesquisas? Isso é importante para o programa, isso é importante para vocês. Isso é uma forma de dar retorno à sociedade, mesmo que seja ainda um retorno no meio acadêmico, porque quem lê a publicação científica é o meio acadêmico, mas tem outras formas de dar retorno. Acho que a gente pode, através de eventos, através de fóruns como esse, eu acho que a gente pode retornar à comunidade com as experiências que foram produzidas na pesquisa, né? E conversar com essa comunidade sobre isso. Né? O que a gente faz na pesquisa, ele realimenta a extensão e o ensino. Né? Porque o que eu usei, o que eu fiz, o que eu produzi aqui,
ele vai ter retorno no meu trabalho de extensão e no meu trabalho de ensino, sem dúvida. Deixa eu tomar uma aguinha. Bom, então eu trago algumas pesquisas aqui em EAD que são do nosso grupo de pesquisa. A primeira é virtualizações e atualizações em redes de conversação sobre o currículo de um curso online de licenciatura em ciências. Então essa tese de doutorado é da professora Ivane Duvoisin. A professora Ivane, na época, então, ela é vinculada, essa tese é uma das teses vinculadas àquele curso que eu falei para vocês de ciências, né, que a gente teve pelo menos ali naquele curso de ciências 3 teses e 2 dissertações envolvidas no curso, que nos dava assim, muita potência para acreditar no curso, né, para acreditar que o que a gente estava propondo ia funcionar. Né? Então, porque a gente estava criando o curso a partir da pesquisa. Né? A gente estava criando a partir de todo um desejo que era dos estudantes, que era o nosso e que também a gente conhecia as comunidades. Então, isso foi bem interessante. A professora Ivane é professora na universidade e trabalhou intensamente, então, conosco nesse curso. Uma outra tese, que é o Metadesign Educacional, a autonomia compartilhada como cultura emergente da convivência digital. Essa tese é da Zélia Couto. A Zélia é uma técnica de assuntos educacionais na universidade hoje, né, membro do nosso grupo de pesquisa também, e que é uma professora da área das artes, e ela tem esse olhar, e teve esse olhar então para o metadesign educacional num curso que foi um programa fomentado pela CAPES para a produção de material digital para os cursos presenciais. Então ela trabalha na Secretaria de Educação à Distância, coordena a produção de material da educação à distância e estava também coordenando a produção de material desse edital que todas as unidades da universidade participaram desse edital. Então foi um curso bem grande, onde a gente teve que estabelecer aquilo que eu falei para vocês, a convivência, né? E mesmo sendo um projeto que era presencial com as pessoas da universidade, a gente teve que estabelecer uma forma de convivência que incluía o digital, porque era impossível professores de todos os institutos da universidade estarem envolvidos, né, cada um com um subprojeto dentro desse projeto maior, e a gente poder ter, né, um dia por semana, por exemplo, que todos pudessem estar. Então a gente teve que achar maneiras de poder conversar. Né? Então é uma questão também que eu quero ressaltar para vocês, que todos esses exemplos que eu estou trazendo, todos os pesquisadores são observadores implicados, que é um conceito também do Maturana do Varela, que fala de pesquisa, que para pesquisar, a gente tem que estar implicado na pesquisa, a gente tem que olhar a pesquisa pelo lado de dentro. Eu não vou pesquisar sobre a educação infantil. Eu sou professora de matemática, né, que trabalha com os anos finais do ensino fundamental e com a educação e com o médio, e eu vou olhar para a educação infantil. Que bagagem, que conhecimento que eu tenho, que implicação eu tenho, que ação eu tenho nessa pesquisa que eu vou realizar. A pesquisa, gente, ela não é para ser julgada, não é para julgar, desculpa. A pesquisa não é para julgar ou para valorar algo. A pesquisa é para a gente poder compreender e achar caminhos. Então isso a gente tem que ter, tem que ser importante. Importante para nós pesquisadores, ela não é para denunciar, não é. Uma outra pesquisa, então, que eu trago para vocês é o Cooperar no Enatuar de Professores e Tutores. Essa pesquisa foi desenvolvida pela professora Tanise Novello. A professora Tanise, então, era professora também da FURG, é professora da FURG e trabalhava nos cursos de educação à distância, e ela olhou para esse trabalho que eu falei para vocês do professor coletivo. Né? Ela foi olhar como que se dava esse cooperar tão
difícil às vezes, porque a palavra é fácil, né? Mas tão difícil na ação. Cooperar é operar, né? É cooperar na ação com o outro, certo? E esse estar com o outro, gente, implica tantas coisas que eu acho que a gente ainda tem que aprender, que é aceitar a diferença, aceitar que o outro é um outro e que ele não é, e não pensa, e não tem a mesma ação pedagógica nossa. Então, como que a gente coordena? A cooperação, ela é uma coordenação, né? Então, como que a gente coopera e o que sai, o que natua, né? O que emerge dessa cooperação nesse professor coletivo, que é formado por um coletivo de professores e tutores. Mesmo que, como eu disse para vocês, que não seja num curso onde a gente tenha 5 professores e 4 tutores trabalhando, mas que a gente tenha um professor e 3 tutores numa disciplina, esse trabalho tem que ser coordenado. E coordenado, eu queria esclarecer que não é divisão de trabalho. Não é assim, ó, eu, professora, sou responsável por produzir o material, publicar e organizar o material. Vocês, tutores, são responsáveis por interagir com os estudantes. Não existe essa separação. Se existe, não é cooperação. Se existe, não se dá num processo de coordenação de ações. Né? Por quê? Porque aquilo que eu estou organizando como material, como proposição, aquilo que eu estou organizando como questionamento do meu aluno, ele está relacionado com a interação que a gente está tendo com os alunos num momento anterior. Claro que a gente tem um material já pré-organizado, mas ele é pré-organizado para que possa ser atualizado. Na verdade, o material ele é virtualizado, para que a gente possa atualizar enquanto está na interação com os estudantes. Mas para isso, professor e tutor tem que estar junto. Reuniões de professores e tutores, ao meu ver, tem que ser semanal ou quinzenal. Depende, né? Se já existe um afinamento maior de trabalho do professor com aqueles tutores, tudo bem. Acho que a reunião até pode ser quinzenal. Mas se não, gente, a gente precisa dessa interação mesmo, dessa conversa, dessa recorrência e circularidade. Uma outra pesquisa, então, que eu trago para vocês é codeterminações inatuadas em cartografias de escreveres na educação à distância. Então, essa tese é da professora Ana Moura, que está aqui hoje conosco, né? Que também foi minha orientanda, minha querida amiga, né? E que fez um belíssimo trabalho no curso de Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação, que ela já trabalhava, já vinha, né? Ela conhece o curso, já trabalhou em várias edições desse curso que a gente chama carinhosamente Chiquedu, né? E a Ana foi observar, foi trabalhar com os escreveres na educação à distância, porque uma outra alteração que a educação à distância nos traz é a questão do escrever. A gente sabe da dificuldade que nós temos em escrever um projeto, em escrever um TCC, em escrever um relato de experiência, um artigo, uma tese, uma dissertação. Por quê? Porque a gente vive nesse mundo da oralidade muito forte. E a educação à distância nos traz esse mundo do escrever junto com o da oralidade, mas ele reafirma muitas coisas desse escrever. Então, a Ana foi olhar justamente para essa produção nesse curso em que ela também era uma observadora implicada. E uma outra dissertação de mestrado que eu trago, e que gosto muito do nome, que é Bytes de Afeto, navegando pelas emoções da tutoria à distância, que é da professora Alice Monteiro. A professora Alice não foi minha orientanda, eu fui banca dessa dissertação, mas acompanhei essa dissertação bem de perto, e ela justamente foi estudar a emoção, né? Ela foi trazer a importância do tutor, né? Desse trabalho da tutoria, porque o tutor ele ouve o aluno. O tutor, ele escuta não só as dúvidas conceituais do seu aluno, mas ele escuta também
as aflições que são muitas vezes da vida, né? Que são muitas vezes relacionadas a processos de acesso ao próprio conhecimento, né? Ou a própria universidade, ou, né, as questões de relacionamento entre os colegas, né? Não tem que fazer um trabalho, ou não consegue, ou se sente diminuído frente a alguma situação que esteja ocorrendo. Quem é que escuta isso? É o tutor, né? Então essa afetividade do tutor, ela é muito importante para que o aluno permaneça no curso, para que o aluno possa ter o seu desenvolvimento intelectual também pelos nossos cursos de educação à distância. Então, eu acho, inclusive, que a tutoria ela é uma função do professor. Ela não é... Qualquer um de nós, professores, nós podemos ser professores ou tutores, assim como nós temos a função de orientador, nós temos a função de tutor, né? E acho que a universidade, se a gente caminhar realmente para ter uma educação híbrida, a gente vai ter que pensar no professor coletivo e nesse trabalho, nessa função dentro das universidades, que é ser tutor. E que hoje nós temos tutores altamente qualificados, pessoas, né, que desenvolvem um trabalho belíssimo, e com certeza a Alice foi uma dessas pessoas que fez um trabalho muito belo na sua atividade de tutor, né? Bom, é isso, né? Eu queria deixar a voz para vocês agora, para a gente poder ler algumas escritas, né, que foram colocando aqui para nós, ou algumas questões. Não consegui ler porque, claro, não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Mas vamos abrir esse tempo então, Verônica. Sim, tu me colocava abrindo o áudio e agora Tá ótimo. Tá tudo certo, tudo certo. Sim, professora, podemos conduzir nesse mesmo formato. Abrindo para perguntas, tem algumas já considerações ali no chat. A partir da Graciela, né? Porque aí eu escrevi muitos desafios no final da sua fala e depois aí começou a Graciela fazendo os comentários. Isso, então é isso, né, Graciela, né, Graciela. É isso, né, Graciela, é difícil, não é fácil a gente fazer essa conversa, né, com os autores, a gente se posicionando ao mesmo tempo e trazer imbricado disso também o que os nossos sujeitos de pesquisa estão trazendo. Mas a gente tem que ter calma, a gente tem que ter uma pausa nesse momento da pesquisa, para poder fazer essa costura, né? Tecer essa rede, né? Que ela vai ser só tua. Só tu podes fazer ela. Então, quando o trabalho, quando no trabalho a autoria emerge, né? Quando tu consegue fazer isso. Então, mas com certeza tu vais conseguir elaborar essa conversa. Grande dificuldade de escrever, né, Luciana? É verdade. Eu costumo dizer que eu gostei, eu tomei gosto por escrever no doutorado e depois nas orientações, né? Hoje eu gosto de escrever, eu me concentro, eu preciso estar num estado de silêncio para escrever e de concentração. Eu não sou uma pessoa que escreve a qualquer momento, né? Porque algumas pessoas têm essa prática. Eu preciso me concentrar para escrever, mas eu gosto. É algo que hoje me dá muito prazer. E não me dava. Desde a época da escola, eu não tinha essa vontade de escrever. Eu brinco que eu fazia os temas de matemática do meu irmão e ele fazia as redações das aulas de português. Porque nós temos temos um ano só de diferença. Mas é isso, eu gosto por escrever, ele se dá, porque para mim, ele se deu, né?
quando eu comecei a escrever aquilo que realmente eu queria escrever, e não aquilo que alguém me pediu para eu escrever. Então, isso faz diferença. E se a gente tiver com a pesquisa sendo nossa mesmo, sendo aquilo que eu desejo, é mais fácil. É mais fácil porque tu vai escrever. Claro que tu vais reescrever o tempo inteiro. Eu hoje oriento também uma professora de português que trabalha justamente com a escrita também. E é isso, ela sempre diz, ler e reescrever, reler e reescrever o tempo inteiro. E é isso é assim que a gente faz a pesquisa e é assim que a gente faz, ao meu ver, qualquer escrita. Claro que não uma escrita rápida como essa que nós estamos fazendo aqui agora, mas uma escrita acadêmica, ela é feita assim. Ó, eu gosto de escrever, que bom, né? Já é um passo. Eu gosto de escrever, a dificuldade ainda é usar as palavras adequadas e a costura nos parágrafos. É um aprendizado, e é isso. Aprendemos a caminhar caminhando, aprendemos a escrever escrevendo, né? Não tem outra forma. E lendo, né? Escrevendo e lendo. A Graciela também comentou de novo ali no nosso curso de letras EAD, escrevemos mais do que em curso presencial. Não, fez um comentário anterior ali. É verdade, a gente tinha um curso de matemática à distância também, e é isso. E os alunos dizem, mas eu sou professor de matemática, eu escuto isso o tempo inteiro, imagina. Eu digo, sim, tu és professor de matemática, mas tu tens que saber falar, tu tens que saber escrever, porque tu vai escrever um problema, tu vai escrever num quadro, tu vai produzir um material, e como tu não vai saber escrever? Temos que saber escrever, né? A Ana Cristina colocou ali, que bom, Débora, só fala em relação à pesquisa em educação à distância, numa trajetória de cooperar, emocionar e aproximar. Bom, fico contente, Ana. Eu acho também que, além desses assuntos que eu trouxe, outros são tantos possíveis, né, que a gente pode enumerar. O trabalho com os ambientes virtuais, o trabalho com os objetos virtuais, a questão metodológica me toca particularmente muito, eu gosto da questão dos ambientes também, desses ambientes imersivos, mas claro que eu deixo um pouco, apesar de eu ter uma pequena formação na área da tecnologia, eu deixo isso para quem é da computação mesmo, para essa juventude que gosta mesmo. Agora nós tivemos um evento de robótica aqui na FURG. Mas, gente, se vocês vissem as crianças do ensino fundamental, os robôs, alunos de escola pública, alunos de escola particular, foi emocionante. É emocionante e faz com que a gente pense, são esses alunos que estavam ali nos explicando, né, sobre como controlam um robô, como construíram aquela engrenagem, como fizeram aquilo funcionar, que vão estar na universidade, né, daqui a, sei lá, 4, 5 anos. E quanto por isso que a gente tem que escutá-los. Esses projetos que os nossos estudantes querem, é esse que a gente tem que abraçar. E abrir mão, fazer o desapego dos nossos. Porque os nossos a gente já fez. Muito bem. Agora, lembrando, né, da apresentação anterior também, a questão do planejamento que você falou, acho que é bem importante da gente saber, né, o que a gente quer fazer e planejar isso, né, nesses tempos. A pesquisa, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente quer conhecer, né, aquilo que tem significado para a gente. Eu acho isso muito importante. Né? Nós podermos... Eu estou falando baixinho, estão me escutando bem? Recebi o sinal aqui, está falando muito baixo. É o meu microfone. Às vezes tem que aproximar um pouquinho, né? Mas a questão da internet também, que muitas vezes, não temos uma boa conexão, cai a conexão. Nós estávamos receosos hoje com essa transmissão online. Teve alguns cortes, mas me parece, pelo menos aqui a gente teve uma boa recepção, mas nós tínhamos o plano B, né? A professora Débora já deixou gravado. Plano B, o plano C, né? Qualquer problema que desse, o vídeo também estava no mudo, o vídeo que ela gravou sem essa interação, mas esse da interação também vai estar lá, né? Que aí a gente enriquece com esses comentários, né? Os retornos, inclusive, professora Débora, lá no fórum, lá no Moodle, dentro do fórum do Moodle, do fórum, palestra, já
temos muitas manifestações, pessoas que já estão se apresentando, né? Não estão, de repente, aqui conosco, mas já estão se apresentando. Vamos lá. E como rico seria também se tivéssemos todas as imagens destas 19, 20, 21 pessoas. É verdade. Que a gente pudesse, cada um tá olhando no olho também. A gente está escutando, está compartilhando, né? Está fazendo as relações a partir das nossas experiências. Mas a gente vai chegar lá, sabe? Com certeza. A gente vai chegar, porque, Verônica, eu vejo assim, né? Como eu tenho acompanhado isso, o nosso grupo de pesquisa, eu estava pensando, né? Ele tem 15 anos, né, ou mais, acho que 16 anos já. E quando a gente começou, a tecnologia que a gente tinha não era nada disso. Né? Então é tudo tão rápido e hoje a gente está aqui conversando. E não se pensava que a gente falava da telepresença, mas era algo que a gente imaginava que ia poder ter. Claro, a gente não tem da tecnologia de estar, que nem o pessoal do Tempo, né, usa no jornal para ter essa ideia de que estão presentes ali naquele mesmo cenário, né? E mesmo assim é um e um, né? Não são vários, não são um e vários, né? Não são vários e vários conectados ao mesmo tempo, porque a própria tecnologia que a gente tem não está nos dando conta ainda disso. Mas eu acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que com certeza a gente vai se organizar estruturalmente e socialmente também, né? Porque é isso, a gente tem que ver que melhora a conexão e ao mesmo tempo que melhora, ela se expande. São mais pessoas que têm acesso. E isso também é importante. Não adianta a gente ter um excelente acesso só para as universidades. E aí? O que fica para além da universidade? Para o próprio trabalho de extensão, para o próprio trabalho de ensino que a gente faz, né? É verdade, verdade. Mais alguma manifestação no chat? Alguma pergunta? Se quiserem também utilizar o microfone, fiquem à vontade. Se quiserem abrir a câmera, quem tiver também. Estamos tentando, né? Essa questão da organização que tu falavas ali, que eu também ressaltei, isso é fundamental. A gente vê que o fórum está super bem organizado, está super bem assistido, né? Queria inclusive agradecer ao Elvis, né, pelo apoio que ele nos deu aqui no uso da tecnologia. Ele me lembrou há pouco tempo, tem que usar o Firefox, porque senão não vai conseguir a imagem, isso foi na última hora. Então, toda essa coordenação, vocês observem que são coordenações de ações, né? São coisas que a gente tem que... A gente fez uma reunião prévia, conversou, se conheceu, a gente falou, né? Ontem, eu acho que 11 da noite, estava mandando mensagem para ele. Quer dizer, mas é assim, a gente está aprendendo a fazer tudo isso. Oi, Elvis. A gente está aprendendo a fazer tudo isso, né? Nós temos saberes também diferentes para o uso da tecnologia, e aí a gente tem que ir adaptando. E acho que isso foi bem importante, né? Mais uma vez, assim, parabenizar essa organização. Está muito boa, muito legal mesmo. Que bom, que bom. Com certeza a gente cresce, né? Cada um compartilhando seus como se diz, dons, né? Seus talentos. A gente cresce, com certeza. E é muito bom estar podendo trabalhar assim com colegas, né? Dispostos, né? A fazer cada vez mais aprimorar a educação à distância. E estar junto, né? Dispostos a estar juntos. Acho que isso é uma disposição corporal muito importante. Mesmo que digitalmente a gente querer estar juntos é fundamental para qualquer ação de cooperação, qualquer ação que é compartilhada, que é coletiva. Isso é muito legal. Eu acho que tinha a manifestação da Ana Carolina, da Ana Cristina Lovato, acho que você já tinha... Eu já li, da Ana, eu já li também, ela está dizendo o quanto é maravilhoso, né, a gente tá nesse espaço e poder possibilitar para os estudantes isso, né, essa produção de conhecimento na pesquisa, pelo desejo e pela necessidade. É bem isso, né, Ana? E a Graciela não conseguiu assistir, né, o começo, mas vai estar o começo desta conferência lá no Moodle, né, e o vídeo também. Então você vai poder... Que bom que gostou, né, dessa interação. E
pode resgatar essa parte que você não conseguiu acompanhar. Muito bom, né? Eu fico muito. Agora foi o momento, né? Naquele outro momento não foi, agora foi. Oi, você não. A Ana muito incentivou, né, a tua presença aqui nessas atividades. Aí, num outro momento não deu, mas neste momento era o momento. Com certeza. Você estar conosco. Com certeza, e é algo que me dá muito prazer, assim, né? Eu tenho um carinho muito especial por todos os meus orientandos, a Ana sabe disso, a Maritza também, que são as professoras que estão aí, a Carla, que também é uma amiga querida, que trabalha com vocês na Unipamp, então essa relação, assim, é muito legal. Eu, como eu disse para vocês, né, a gente, ou melhor, como vocês disseram, e eu concordei, que maior retribuição que a gente tem enquanto professor é ver os nossos estudantes e os nossos orientandos fazendo aquilo que gostam, estando felizes com o seu trabalho, com a sua atividade, fazendo a diferença, tanto para si quanto para os outros, né? É bem legal. O pessoal que está no chat, se puder colocar a cidade onde estão, né, para a gente ter uma ideia dessa abrangência, dessa conferência. Seria bem legal mesmo. Né? A Débora está em Rio Grande, né? Eu estou em Rio Grande. Vamos ver. Eu estou em Rio Grande, estou fazendo. Oi. Santana do Livramento. Não, estou fazendo a conferência aqui da minha casa mesmo, porque às vezes é mais tranquilo, né? A rede, às vezes em casa é mais tranquilo que a universidade. Ó, tem Dom Pedrito, Santo do Livramento, Santa Maria. Olha só, né? É verdade. Pô, Jaguarão. É legal porque é isso, a gente não tem essa noção que se a pessoa não fosse dizer no Bagé, no Pedrito. Legal. No Bagé. Bom. Verônica, tu tá em Dom Pedrito também, né? Não, estou em Bagé. É Bagé? Estou em Bagé na reitoria. Isso. Na reitoria. Essa era uma dúvida que eu tinha. Eu e o Elvis estamos aqui. Estamos aqui. Então, né, se o pessoal está escrevendo ainda, mas se tiverem mais alguma em Alegrete, né, a Caide está. Se tiverem alguma outra dúvida, algum questionamento, pergunta, podem fazer lá no espaço do Moodle também, né, que a Débora responde para todos vocês. De repente surgir alguma coisa ou durante as atividades, tu fica conosco, Débora, durante o fórum ali, olhando as mensagens, né, e acompanhando o pessoal. Isso, pelo que eu entendi, o fórum está aberto até o final do evento? Até o dia 12. Até o dia 12, isso. Não, mas certeza. Aí você vai recebendo notificações também, né, se houver lá dentro do espaço. Você pode entrar e ver, por exemplo, hoje, né, o que tem de fora. Depois que você entrar e der algum retorno, vai sempre notificação para você, né, por e-mail, se chegar algum contato. E se você quiser aproveitar o nosso tour virtual, né, as nossas outras atividades, fique à vontade. Quero sim. Mais tarde eu vou fazer o tour virtual, com certeza, pela universidade. E me colocar à disposição de vocês, Verônica, e também do pessoal que está assistindo, para qualquer... o que a gente gosta é de estar nessa conversa mesmo, né? De estar conversando sobre educação à distância, sobre tecnologia, sobre pesquisa. Isso é o que a gente vem fazendo assim, no grupo, que eu particularmente também tenho feito já há algum tempo e que me dá muito, muito prazer de fazer. Que bom. Agradeço, então, Débora, novamente a tua participação, a tua disponibilidade, o teu carinho conosco, né? Desejando um bom meio de semana, né? Que já estamos. Um abraço a todos os participantes que nos acompanharam. Tivemos 21, às vezes 20, 21, né? Oscilando. E desejo a todos que continuem conosco um ótimo fórum, né? Um ótimo final de dia, noite, enfim.
Tudo de bom. Um grande abraço virtual para todos Um abraço vocês. para vocês também, tudo de bom, né? Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente nessa conversa. Obrigada. Um grande beijo a todos.